Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Poema Investimentos. Eu sou o Gustavo Sayani. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2026 e este é o nosso episódio número 16. Esse é um novo canal, eu tive um outro canal por quase 10 anos que o YouTube fez a gentileza de derrubar, mas eu estou postando paulatinamente, gradativamente os episódios antigos, são quase 1.200, tá? Eu sou gestor de um clube de investimento de nome Poema. Continuamos procurando novos e novas cotistas, então se você quiser saber mais, dê uma visitada no link aí da descrição. Nossos resultados têm sido bem superiores a Ibovespa, retorno de aproximadamente 18% ao ano anualizado em 9 anos, tá? Bom, hoje eu vou dar uma olhadinha atualizada nos números da Suzano, celulose. Nunca fomos sócios da Suzano e eu sempre gosto de olhar e tentar entender por quê, né? Bom, o que salta aos olhos aqui, assim, de cara, é a relação entre a dívida e o patrimônio dela, né? Então, a dívida equivalia, né, ao final de 2024, a mais de 3 vezes o patrimônio dela. Não vou elaborar muito, mas por si só parece um número bastante alto. Parece que temos outras empresas que nós podemos nos tornar ou continuar sócios com um número muito mais tranquilo. Se for comparar a dívida com os resultados, aí é ainda mais interessante, né? Então, se eu olhar aqui os últimos 3... Deixa eu até olhar aqui, peraí. Aqui eu tenho 9 anos anotados, que é o suficiente, né? Bom, em 9 anos o fluxo de caixa livre médio é negativo, então complicado. E se for comparar com os lucros, né, da ordem de 3 bilhões, então 100 bilhões de dívida para um lucro médio de 3, né? Cara, só isso aqui eu já saio, assim, porque tem que saber demais, né? Tem que saber algo muito especial para fazer a empresa valer. Ela valia 63 bilhões aqui na última vez que eu atualizei, então... Mas é assim mesmo, tá? Eu acho extremamente importante olhar... Se possível, a Bolsa Brasileira não tem tantas empresas assim, são 400, né? Se você fizer uma por dia, você olha todas em um ano, né? Bom, vamos lá. Suzano, Central de resultados. Vamos hoje pegar os números de 2025. Agora já estão saindo, né, as DFPs do ano inteiro. Já estou fazendo gradualmente aqui a atualização. Então tá aqui. Sempre começo anotando patrimônio. Saltou bastante aos olhos aqui, olha, que vai de 32 bilhões para 43 bilhões 952. É um salto bastante significativo, né? Já o passivo, esse aqui tem o passivo circulante e não circulante somado, sempre ajuda, mas eu também gosto de olhar o de curto prazo e o de longo prazo isoladamente. Então, notem como o de curto prazo cai bastante. Em tese, é uma coisa auspiciosa. Passivo total, 123 bilhões 983 milhões. Então, também cai. Então, essa relação de balanço importante, né? A partir do pressuposto que os números estão fundamentados em fatos concretos, é bom. Agora vamos olhar a parte de dívida mais especificamente. Então temos aqui, ó, 3 bilhões e 5 milhões. Ela cai 2/3 aqui nessa parte de curto prazo, ano a ano. De longo prazo ela sobe um pouquinho, vai para 91 bilhões 796. Então volta aqui para 94 bilhões
95 bilhões. Então, as relações, olha, dívida bruta sobre patrimônio, 2,16. Ainda acho bem alta, mas inegavelmente baixou muito. Passivo sobre patrimônio, vai de 4 para menos de 3. Também alto, também baixou muito. Liquidez corrente, então, o ativo circulante, 32 bilhões 525, e nós dividimos isso por 21 bilhões 746. Então, fica 1,5 aqui cravado. Vejamos receita. Será que eu fiz isso certo? Não, eu acho que eu fiz o da controladora. Deixa eu fazer de novo aqui. 43 bilhões 867 divididos por 13 bilhões 773. Dá 3,18. Vejamos a receita agora. 50 bilhões 116. Representa uma subida em relação aos 2 anos anteriores, né? Já o lucro aqui, vou colocar esse atribuído aos acionistas, 13 bilhões e 64. Então, é um ano bem acima da média. Daqui a pouco eu atualizo o referencial de média. E, finalmente, fluxo de caixa livre aqui. Aí pegamos o operacional. Nesse caso aqui, 18 bilhões 152. Somamos, né? O de investimento, que nesse caso foi negativo, 9 bilhões 833. Então, o fluxo de caixa livre puxa a média para cima e bastante aqui, já que era negativa, né? Então, agora eu vou colocar esse referencial aqui. Assim, e média agora dá para pegar 10 anos, porque nós temos 10 anos. Está aqui. Então, olha, mesmo pegando o melhor número, 4 bilhões 298, vamos comparar isso com a dívida de 95 bilhões, né? É complicado, né? Mesmo se ela mantiver uma trajetória muito positiva, ainda nesse ritmo leva muitos anos para ela chegar numa posição de tranquilidade, de balanço e coisa e tal. Vamos ver o preço dela, né? Suzano. R$72 bilhões 114. Subiu ali. Então eu vou só anotar aqui para a futura referência. O preço hoje era esse. Um múltiplo aqui, preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos, 16,78. E o preço sobre fluxo de caixa livre, menos 172,09. Eu não seguiria, né, com a análise. Não seguiria mesmo, tá? Se você caiu aqui, não conhece o canal, né, e tá aqui pela primeira vez, eu trabalho com uma concentração alta, né, comparado à maioria dos outros fundos e tal. Eu fico bastante confortável em ter 4 empresas na carteira. Não é o caso hoje, nós temos 8. Mas o fato é que a Suzano, né, no meu parco entendimento, não ficaria entre essas 4, 8, 10 e tal. Então, dessa forma, né, já que eu trabalho sozinho, faço as análises sozinho, não tenho equipe, eu sou bem rigoroso, bem draconiano, assim, né? Tipo, se eu estou em dúvida, deixa para lá, pego a próxima, né? Então a Suzano fica assim, eu sei que ela tem muitos méritos, uma história longa, óbvio que, né,
Quem dera, né, ter criado a Suzano, mas eu não criei. Então vamos procurando as próximas aí. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.